numa específica vara e você entra com pedido de tutela incidental, tem que ir para o mesmo juiz dessa vara. Tá? Competência recursal tem previsão no NCPC, vai de sentido contrário às súmulas 634 e 635 do STF. Mas vamos correr aqui, né, para terminar essa parte. Então, o artigo 300, a tutela de urgência, né, falando da tutela de urgência, ela será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, como eu já falei, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Então, gravem bem esse slide, né, se quiserem fazer um mapa mental, fiquem à vontade, mas gravem isso aqui. Tá? Artigo 300, parágrafo 2º. A tutela de urgência poderá ser concedida liminarmente ou após justificação prévia, que seria uma audiência. Tá? Então, o que é liminar? Concedida liminar, geralmente ela vai ser concedida sem ouvir a outra parte. Por isso que ela é liminar. Ela é antes. Aí, ou o parágrafo 2º fala após uma justificação prévia, ou seja, após ouvir a outra parte. Também é possível, vai depender do caso. Tá? Parágrafo 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nós falamos isso em algumas aulas. Né? Se aquele pedido de tutela, ao final, né, o pedido de maneira geral, ela vai causar algo que seja irreversível, por exemplo, você está com um imóvel que foi tombado pelo município, pelo estado, né, e ele está grudado ao seu terreno, e você quer construir ali quer atravessar um asfalto, quer fazer alguma coisa ali, quer construir um prédio, uma casa, e vai querer usar aquela parte do terreno. E você entra com um pedido de tutela de urgência para que o magistrado conceda inaudita altera parte, né, sem ouvir a outra parte, que derrube aquele imóvel ou aquele patrimônio tombado. E o juiz não vai conceder a tutela, porque se você derrubar esse patrimônio, se você, né, imagine que for uma casa ou qualquer coisa, você derrubar isso, não tem como voltar atrás, essa casa não vai voltar. Tá? Então, né, um patrimônio histórico não vai ter como retornar, não é construir uma outra casa. É um patrimônio histórico que deve ser preservado e, no máximo, reformado. Jamais o juiz atenderia essa questão por ser irreversível, né, não tem como voltar. Artigo 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Nós já falamos isso, né, no vídeo passado. Então, a tutela de urgência cautelar, esses são os requisitos, né, como que vai ser feito, de que maneira vai ser feita essa asseguração do direito, né, como eu dei o exemplo lá do bem que a pessoa quer dilapidar antes de ir para uma penhora, por exemplo. E você precisa avisar o magistrado, através de uma tutela de urgência cautelar, que ele está dilapidando os bens. Para que ele não faça isso, o juiz bloqueie o bem, coloque uma restrição de venda ou bloqueie o bem já, né, liminarmente. Tá bom? Bom, aqui Humberto Teodoro ele se manifesta. Né? Apesar da legislação nova nomear apenas 4 medidas tradicionalmente típicas, deixou claro que foi assegurado o poder geral de cautela do juiz e que, com base nele, é perfeitamente cabível a utilização de todas as medidas que o Código Revogado tipificava, desde que observado o procedimento comum previsto para a tutela provisória na parte geral da legislação atual, né, que são os artigos da nossa matéria inicial, 294, a 310. Tá? Aí nós vamos passar só para um pouquinho mais para frente, depois vocês vão ter todo esse material. Tá? Nós temos, então, qual é o limite ao poder geral dessa cautela. O primeiro limite é a necessidade. Então, somente a medida realmente necessária é que deve ser deferida. O magistrado precisa perceber que é uma questão de necessidade. E o advogado também, para não entrar com qualquer pedido alegando tutela de urgência, né? Ou entrando em plantão, ou entrando com pedido em algum lugar, sendo que não há necessidade, né? Então, a necessidade tem que ser um limite, tem que ser necessário. E o segundo limite é o alcance. A medida não deve transpor os limites que definem a sua natureza provisória. Não pode simplesmente não é uma decisão antecipada de mérito que faz coisa julgada. Tá? Ela tem a cognição sumária, ela não vai fazer coisa julgada. Então ela tem que ter um limite, que é o alcance. Já imaginou se fizesse coisa julgada? Aí, né, você não consegue mais mudar, nem modificar, nem revogar. E não é esse o objetivo da tutela. Ela pode sim ser revogada, modificada
e anulada, né? Negada, né? Desculpe, dependendo da situação. E aqui, para fechar, pessoal, a nossa aula de hoje, artigo 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se, inciso 1, a sentença lhe for desfavorável. Inciso 2, obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. 3. Ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. 4. O juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Né? Você entrou com o pedido, já estava prescrito. Nós vamos ver todos esses depois. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida sempre que possível. Então, olha só a responsabilidade do seu advogado nessa hora. Ele precisa ser uma pessoa competente, precisa ser uma pessoa que vai levar a sério e que não vai entrar de qualquer maneira com a tutela, porque ela pode ter uma reparação por dano processual e vai responder pelo prejuízo que a efetivação dessa tutela causar à parte adversa. Então tem que tomar cuidado na hora de entrar com o pedido de tutela. Tá? E aí, para fechar a nossa matéria de hoje, vamos falar sobre responsabilidade. Temos a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. As hipóteses de responsabilidade objetiva. Né? Ali no inciso 2, obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. Tem que informar o endereço, tem que pagar as custas de oficial de justiça. Você precisa fornecer os meios necessários para a citação do requerido. Tá? Além da parte processual, você precisa também oferecer parte material, né? Qual o endereço, aonde ele está, né? Qual é a situação. Então, não pode ser sem essas questões aqui. E o item 3, ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. E na responsabilidade subjetiva, a sentença lhe for desfavorável e o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Tá? Então, nós vamos ver isso depois. Vamos trabalhar com essas questões da responsabilidade objetiva e subjetiva. Não quero sobrecarregá-los agora. Então, estudem, analisem essas questões da tutela que foram passadas até agora, mais o material complementar que eu passei sobre a tutela de urgência. E aí, na próxima aula, nós vamos continuar sobre a tutela de urgência para terminar de uma vez, né, essa parte, e aí conseguirmos ir para a próxima matéria, tá bom? Conto com vocês, façam perguntas no grupo do WhatsApp, se tiver alguma, óbvio, e fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e qualquer coisa, vocês sabem, né? Estamos aí para o que der e vier. Até mais.